Vocês pediram e é com muito prazer que hoje falaremos dessas plantas fantásticas, extremamente importantes para a manutenção da vida nos nossos habitats, as bromélias. É o que eu sempre digo, eu sou fã das bromélias, então eu não poderia deixar de falar um pouco mais sobre elas. Então olha aí, Mimi Sunshine, chegou o nosso momento. Esse é o primeiro de uma série de vídeos, onde nós mergulharemos nesse universo rico em cores, formas e vida. Mas antes de nós começarmos, no entanto, eu preciso agradecer a todos os inscritos pelo carinho, pela confiança e as mensagens de incentivo. Eu fico muito feliz em saber que tanta gente se interesse pelo cultivo das plantas brasileiras e também pela preservação dos nossos habitats. Obrigado também ao Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas Tropicais da UFMG e à Associação Mineira de Orquidófilos por me convidarem a falar de temas tão importantes para mim como comunicação, cultivo e preservação. Contem sempre comigo. Mas vamos lá! Quando nós falamos do cultivo de bromélias, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós estamos falando de uma família de plantas extremamente diversa, distribuídas desde a América do Norte, passando pela América Central até a América do Sul, com exceção de apenas uma espécie encontrada na costa oeste do continente africano. O Brasil é lar de cerca de 40% de todas as espécies de bromélias, e alguns gêneros, como o Orthophytum, Cryptanthus, Encolirium e outros, ocorrem exclusivamente em território brasileiro. As bromélias estão presentes em praticamente todos os biomas brasileiros. Então é extremamente importante identificarmos nossas plantas para nós conhecermos mais sobre seus hábitos e proporcionarmos condições adequadas de cultivo. Eu sei que essa pode ser uma tarefa extremamente complicada, então eu estou deixando na descrição do vídeo alguns links de sites que podem lhe ajudar. Enquanto você vai lá descobrir quais são as suas plantas, nós vamos esclarecer algumas dúvidas e falar de alguns aspectos fisiológicos que dizem muito sobre como essas plantas coletam e absorvem nutrientes. A maioria das bromélias é conhecida por ter esse tanque central, onde elas acumulam água. Essa característica fez com que essas plantas fossem perseguidas e dizimadas por pura falta de informação. Até hoje, algumas pessoas me perguntam se não é perigoso ter bromélias em casa ou no jardim por conta da dengue. A resposta é não. As bromélias não são criadouros de Aedes aegypti. E isso quem está dizendo não sou eu, tá? Existe um estudo realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz, onde durante um ano eles coletaram amostras de larvas dos tanques de bromélias de diversas espécies. E eles observaram que menos de 0,5% dessas larvas correspondiam ao Aedes aegypti. O estudo concluiu, então, que as bromélias não apresentam risco. E isso se deve a dois fatores. Primeiramente, o Aedes aegypti não é uma espécie nativa do Brasil. Ele não reconhece os tanques de bromélia como um depósito para os seus ovos. O segundo fator é que a água do tanque das bromélias é uma água extremamente ácida, devido à decomposição de matéria orgânica e aos micro-organismos que vivem em simbiose com a planta. Os tanques das bromélias são tão ricos em vida que eles são considerados ecossistemas à parte. Esses ecossistemas recebem o nome de fitotelmos. Além da presença de milhares de micro-organismos, muitos pequenos vertebrados dependem dessas plantas para se abrigar e se reproduzir, como é o caso de muitas espécies de anfíbios, e algumas dependem exclusivamente dessas plantas.
O link para a pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz também está na descrição do vídeo. Ajude a espalhar essa informação e vamos acabar com esse mito de uma vez. Mas nem todo tanque de bromélia é cheio de vida. Alguns são armadilhas mortais, como é o caso dessa plantinha aqui, uma Catopsis bertoniana. Essa plantinha aqui desenvolveu um mecanismo muito interessante para garantir a sua nutrição. Ela é considerada uma bromélia carnívora. Se você reparar nas folhas dessa planta, você vai ver que elas são cobertas por uma espécie de cera branca. E essa cera cumpre um papel muito interessante. Como ela reflete os raios UV, ela diminui a perda de água nos tanques e evita que essa água fique aquecida. Um outro aspecto interessante é que justamente por ela refletir os raios UV, ela acaba atraindo uma série de insetos voadores. E esses insetos, ao pousarem nas folhas da planta, acabam escorregando para dentro do tanque. Eu vou passar um vídeo aqui ao lado de um besouro que teve a infelicidade de encontrar uma planta dessa no meu viveiro outro dia. Se você reparar nas imagens, ele tenta subir, ele tenta abrir as asas para voar, mas com o tempo ele acaba se cansando e caindo dentro do tanque da bromélia. A partir daí, ele irá se decompor e a planta irá absorver os seus nutrientes através de umas estruturas presentes na folha chamados tricomas. Mas o que são tricomas? Bom, eu vou tirar uma das folhas aqui da minha planta para vocês observarem. Olha só. Aqui na base nós já encontramos vários restos mortais de algumas de suas vítimas. Agora, nós vamos analisar a estrutura da folha. Aqui nós podemos ver a cobertura de cera branca. E mais abaixo, olha só, essas bolinhas são os famosos tricomas. Se você observar, aqui embaixo, olha, na base da folha, existem vários restos de insetos, uma asa, parece que uma cabeça de formiga, realmente é muito interessante. Mas os tricomas não são exclusivos da Catopsis não. Todas as bromélias contam com eles para absorver nutrientes, seja nas folhas, seja nas raízes. Em bromélias do gênero Tillandsia, que absorvem nutrientes especialmente através das folhas, os tricomas são bem visíveis. São eles que conferem a elas esse aspecto aveludado. Vamos dar uma olhada nos tricomas dela? Olha aí que interessante. Se você reparar na imagem aí, ó, você vai ver que as folhas na verdade são verdes. Os tricomas com essa espécie de membrana branca ao redor é que dão essa sensação de aveludado. Conforme a gente se aproxima aqui da base das folhas, você vai vendo que os tricomas são bem mais concentrados. Bom, e isso diz muito sobre como essa planta trabalha. Fala-se essas não são plantas extremamente sofisticadas. Cada dia que eu conheço mais, aprendo mais sobre as bromélias, eu fico mais apaixonado. Se você quer se aprofundar mais em morfologia de bromélias, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo do canal do meu amigo Márcio Leodegário. Ele é especialista em bromeliácea e os vídeos dele são bem didáticos. Eu tenho certeza que você também vai aprender muito sobre elas. Agora que nós já entendemos um pouco sobre como as bromélias obtêm seus nutrientes, nós vamos falar um pouco dos diferentes hábitos das plantas dessa família. Nós temos aqui uma planta epífita. Essa é uma Bilbergia fosteriana. As epífitas são plantas que nascem em troncos e galhos de árvore. E uma dúvida que as pessoas geralmente têm, na verdade é bom esclarecer isso, é que elas não são parasitas, elas não retiram nada das árvores. Elas, na verdade, vivem em simbiose, ou seja, existe uma troca entre as duas. Inclusive, a presença de epífitas diz muito sobre a saúde e o equilíbrio de um habitat. Um outro exemplo que nós temos aqui é essa Roembergia igatuensis. A Roembergia igatuensis
é uma planta rupícola ou xerófita. E o que isso quer dizer? São plantas que crescem sobre rochas, cascalho ou em bolsões de matéria orgânica sobre a rocha. As plantas xerófitas são características de biomas como os campos rupestres, os campos de altitude e caatinga. Essa outra planta aqui, olha, é um ananás ananassoides. Olha aí, Flávio, essa planta foi você que me mandou. Ela é uma planta de hábitos terrícolas. E as plantas terrícolas, elas se desenvolvem ou em terra, terrenos arenosos ou mesmo camadas de matéria orgânica sobre o solo. Por fim, nós temos aqui uma Tillandsia stricta. E as tilândias são consideradas plantas aéreas. Bom, na verdade, as tilândias podem se desenvolver como epífitas, como rupícolas. Inclusive, há muitos casos onde tilândias nascem em fios de energia, cercas de arame. Isso porque elas dependem exclusivamente de suas folhas para absorção de nutrientes, como nós vimos aqui no caso da Tillandsia sprengeliana. Bom, agora como nós já entendemos um pouco sobre como essas plantas absorvem seus nutrientes e os seus diferentes hábitos, nós podemos falar sobre como cultivar cada uma delas. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Nós vamos falar de substrato, rega, luminosidade, adubação. Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos vemos no próximo.